ouvir uns gritos, às vezes algumas palavras que a gente não gostaria de ouvir, mas faz parte da alegria do povo aqui. Está gravando, né? Então vamos lá, a gente deu a nossa hora, a gente vai começar mais um estudo do livro, a continuidade, né? Mais um encontro do estudo do livro dos Espíritos. Hoje, dia 15 de julho de 2023, às 17h01 aqui no Brasil, e é um prazer a gente estar junto. Então, antes da gente começar, né, eu queria chamar a atenção para um evento que aqui no Semente as coisas acontecem de um jeito muito rápido e às vezes a gente não espera, mas a gente sabe que a espiritualidade está atuando. A gente vai ter a visita presencial de 2 médiuns de Minas Gerais que fazem um trabalho espiritual incrível. E eles vão vir aqui para essa região de Barueri, São Roque, fazer um evento no domingo. E eles tinham uma disponibilidade de atender no sábado, né? E aí a pessoa que está organizando esse encontro de domingo é uma pessoa que, por conta da questão dos animais, tem um contato com a gente. E ela falou com eles que tinha uma casa pequena, mas... enfim, falou do Sementes para eles, e eles falaram que gostariam muito de vir. E aí acionaram a gente. Isso tudo foi essa semana, foi tipo 2 dias. Eu já conhecia o trabalho deles, e aí eu falei, poxa, mas o Semente não é uma casa pequena, é uma casa muito pequena, né? Cabe poucas pessoas, mas eles disseram que isso não é um problema. Então, o resumo da ópera a gente vai ter meio, né, na correria, mas vai ter, sábado que vem, um atendimento presencial desses 2 médiuns, fazendo psicografias e fazendo um tratamento espiritual, né, voltado para a cura, a partir das 18h30. Vai ser um trabalho que certamente vai ser fantástico, mas, pelo tamanho da casa, a gente está pedindo para as pessoas se inscreverem, para a gente poder se organizar, né, que, assim, se forem, sei lá, vou chutar aqui, mais de 70 pessoas, que eu acho que a gente já teve 60 aqui, a gente vai ter que pensar o que vai fazer, né, para poder dar vazão. Vai ter a psicografia, claro que nem todo mundo que se inscreve vai receber a psicografia, né? O telefone toca de lá para cá, a gente sabe disso. A conexão a gente pede daqui para lá, mas se eles vão atender do lado de lá para cá é outra coisa, né? E, obviamente, né, não vai dar para ter psicografia para todo mundo, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas o tratamento espiritual, quem quiser vai receber. Enfim, vai ser um trabalho magnífico, eu tenho certeza. Divulguem. Só a gente está pedindo encarecidamente que as pessoas se inscrevam para a gente poder ter noção, né, do que esperar e até pensar em alguma coisa para contingenciar isso. Então, está aqui para se inscrever, sementedehumildade.com.br/psicografia, ou o QR Code aí vai levar para a página lá do Google para se inscrever. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Eu sei que temos pessoas aqui de fora do país, né, e distante de Barueri, mas, assim, o coração vai estar ligado e o atendimento vai ser feito ainda que à distância, né? Bom, vamos lá para a mensagem de hoje. Tem o título Você Mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa. Você mesmo é o mais eficiente propagandista de seus ideais. Você mesmo é a mais clara demonstração de seus princípios. Você mesmo é o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que você é o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você mesmo apregoa. Você é a nota discordante da sinfonia do bem que você mesmo pretende executar. Você é o arquiteto das suas aflições e o destruidor de suas próprias oportunidades de elevação. Palavras de André Luiz, adaptado do livro Agenda Cristã, é André Luiz ressaltando que tudo está nas nossas mãos. Nós mesmos criamos os problemas, mas também nós somos responsáveis pelas soluções. Que nós somos os verdadeiros arquitetos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, né? E com essas palavras, que eu achei uma mensagem fantástica, né, para a reflexão, a gente vai fazer a nossa oração para começar o nosso estudo de hoje.
Senhor, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de nos reunir, através da tecnologia, à distância, ou aqui presencial, mas todos, sempre e o tempo todo sob as bênçãos de Deus. Que os nossos anjos da guarda, que são espíritos mais adiantados do que nós, facilitem o nosso intercâmbio mental através das inspirações e das intuições. E assim, com a plena certeza da assistência superior, nós damos início ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar aqui o arquivinho para a gente ir para o nosso PDF. Já está com a nossa marquinha. Não, peraí, faltou uma coisa. Eu esqueci, né? Peraí, dizer onde a gente está. É importante, principalmente para pessoas que vêm pelo YouTube, que estão começando agora, né? A Lu, que está aqui conectada com a gente, está dando uma organizada no YouTube com os arquivos. Então, está muito legal, porque mesmo no futuro, se a gente quiser ver qual foi a interpretação de uma questão, lá no YouTube a gente vai encontrar o dia que a gente falou daquela questão. Muito legal. E o trabalho que a Lu está fazendo depois, a gente vai complementar, porque teve dias que a gente não conseguiu gravar. Então, essas lacunas, a gente vai fazer uma parte para abordar essas questões e deixar gravado, que aí não vai faltar nada, né, Lu? Isso aí. O trabalho está ficando muito lindo lá. Então, só para a gente lembrar onde a gente está na quarta parte, né, a última parte do Livro dos Espíritos, que fala da duração das penas, das esperanças e consolações, e a gente está terminando, a gente está na última questão que trata do tema duração das penas futuras, que é a questão 1009. A questão 1009 ela é bem grande, porque vários espíritos superiores fazem uma pequena dissertação a respeito das penas futuras e da duração delas. Depois, terminando a 1009, a gente vai seguir para 1010 e 1011, que trata de ressurreição da carne, e finaliza da 1012 a 1019 com paraíso, inferno e purgatório, e depois a gente faz um fechamento, que também está no Livro dos Espíritos, que é a conclusão. Então, a gente ainda tem um caminho para seguir. A gente já tomou uma decisão em conjunto que, terminando aqui a conclusão do Livro dos Espíritos, a gente vai começar aqui nesse mesmo horário, usando esse mesmo espaço, o estudo do livro A Gênese, né? Por que a gente não vai estudar o Evangelho? O Evangelho ele é um livro que a gente estuda nas palestras. A gente dá uma mergulhada de uma forma salteada, mas nas palestras. O livro dos médiuns, a gente estuda ele no curso de mediunidade. Em breve a gente deve ter mais uma edição do curso e a gente debruça nele, ele tem questões práticas. O livro Céu e Inferno, a gente ficou na dúvida entre o Céu e Inferno, que é o quarto livro, ou a Gênese, que é o quinto. O livro Céu e Inferno, ele a gente ainda não encontrou uma mecânica que funcionasse com estudo, porque ele é longo nas narrativas, são espíritos contando das suas experiências, né? Então é longo, a gente guardou ele, e a gente então vai estudar o livro A Gênese, que trata, sobretudo, da formação do planeta, da questão evolutiva dos espíritos, da parte científica, né, física, química e evolutiva dos espíritos e dos planetas. Então, na sequência, quando acabar o Livro dos Espíritos, a gente vai para a Gênese. Então, falando para burro, que você já me conhece, eu falo muito, vamos então para o Livro dos Espíritos. Então, a gente está aqui na questão 1009, só lembrando do que trata 1009, antes da gente continuar com ela, né? Olha só, é uma pergunta que vários espíritos respondem. E diz assim a pergunta: de acordo com isso, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? A pergunta de Kardec é: dado que as penas não são eternas, não são colocadas para sempre, uma vez que a gente erra, não vai sofrer no inferno para sempre, né? Como entender isso, né? Já sabendo que essas penas não seguem para frente. Então, vários espíritos responderam, a gente já viu aqui o espírito Santo Agostinho, com a consideração dele, a gente já viu lá, não sei como é que pronuncia, Lamennais, né? Pessoal aí que sabe francês me perdoa. Platão já falou sobre isso. E agora a gente está aqui, Paulo Apóstolo. Olha só, o que Paulo Apóstolo vai falar a respeito disso. A gente já viu um trecho, né, do que Paulo Apóstolo disse, eu vou ler rapidamente para a gente então ir para o trecho que a gente ainda não discutiu. Paulo diz assim: gravitar na direção da unidade divina
Este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias. Então, para atingir a Deus, né, a unidade divina, é necessária a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas que são opostas, atrapalham esse caminho, e contrárias, a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que contradizeis estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. A gente exagera a severidade de Deus para conosco, né? E com isso a gente contradiz a justiça, o amor e a ciência. Vós a compreendeis duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que nela há mais clemência no humano, na criatura, mais mansuetude, mais amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Se a gente for olhar no que algumas doutrinas e filosofias falam da severidade de Deus, Deus seria mais severo conosco do que nós somos com os nossos próprios filhos. E isso não faz sentido na visão racional de Paulo apóstolo, que é quem está respondendo essa questão aqui. Destruís até a ideia do inferno, tornando-o ridículo. Então, apesar de acreditar em penas futuras, até o próprio inferno fica sem sentido, porque a gente cria uma alegoria, uma fantasia que faz ele perder, né, se tornar ridículo e inadmissível as vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Né? A gente leva ao ridículo, né? Considerando, inclusive, essas torturas do passado como algo até menor do que o próprio inferno coloca. Pois então, quando a era das cegas represálias encontra-se banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Quer dizer, se a própria legislação humana é mais justa, mais clemente, né? Alivia mais, como que a gente coloca Deus numa situação tão horrível? Crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me. Resignai-vos a deixar perecer em vossas mãos todos os vossos dogmas. Ou seja, que acabe esses dogmas, que acabe essas crenças descabidas, antes que ganhem outros contornos. Olha só, né? Paulo preocupado, olha, deixa esse negócio do Deus inclemente, do Deus que não perdoa, do Deus severo para lá, porque senão isso vai se transformar em algo muito pior do que já é. E a gente percebe que, de alguma forma, né, meio que profético, isso tem acontecido. Né? E a gente vê doutrinas e filosofias que, por conta de um Deus severo, dissemina o seu irmão, promove a guerra, explode, contamina, mata, suicidam-se em grupos, né? Coisas absurdas. Ou então, revivificai-os, abrindo-os aos benefícios, aos benéficos, estou lendo mal hoje, hein? Aos benéficos eflúvios que os bons, neste momento, derramam sobre eles. Era um movimento espiritual que a doutrina espírita, né, que Kardec coordenava, mas que, enquanto encarnado, mas estava vendo mundialmente, né, aproveitar esse momento para sair dessa vibração. Né? E a gente sabe que, infelizmente, isso não aconteceu como se esperava. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Então, quando não se tem cultura, quando não se tem conhecimento, entende-se a falha de considerar que existisse no inferno por falta de discernimento. Né? A gente já comentou aqui, e como é um estudo online, tudo com pessoas que se aproximam de nós, às vezes, recentemente, que quando o livro do Apocalipse, né, quando João escreve o livro do Apocalipse, tem uma parte do livro que fala de aves, né, que pareciam de ferro ou de pedra, que voavam sobre as cidades, despejando chamas por suas bocas, como dragões enfurecidos. Essa foi a interpretação que João deu para o que provavelmente era uma projeção que ele fazia para o futuro de aviões de guerra, que são aves de ferro
que sobrevoavam as cidades cuspindo fogo, mísseis, né? Então, imagina um espírito ainda num aspecto primitivo de conhecimento, sendo levado para um local de sofrimento, como a gente vê no livro e no filme Nosso Lar. Que tipo de interpretação ele poderia ter? Pô, aquilo é um inferno. Né? Então, o inferno tem o mármore do inferno, as chamas do inferno, porque era a interpretação que se tinha. O estudo veio trazer outras informações. Mas no século XIX, gente, olha só, quando ele fala isso aqui, dá a impressão que as pessoas, a partir do século XIX, porque ele estava no século XIX, 1857, né? Mas no século XIX não passa de um vão fantasma. No século XIX, Paulo traz a informação, acreditar no inferno de caldeiras, de fornalhas, é um absurdo para o século XIX. Nós estamos aqui no século XXI, né? E ainda há aqueles que defendem um Deus inclemente e que defendem essa ideia de inferno. Mas no século XIX não passa de um vão fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, e em que estas não creem mais quando se tornam adultas. Quer dizer, as pessoas que desenvolvem inteligência passam a não acreditar nesse negócio, né? E aí passam a não acreditar, inclusive, em Deus. Como pode vocês acreditarem num Deus que é capaz de condenar um filho a viver eternamente no inferno? E as pessoas preferem, então, parar de acreditar. Persistindo nessa mitologia apavorante, engedrais a incredulidade, insistir nessa ideia de céu, de inferno, de paraíso e de fornalha, né? Investir na incredulidade, porque as pessoas passam a descrer. Né? Não, isso aí não faz sentido, isso não é racional, isso não é lógico, então tudo se perde. E a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Paulo diz, eu tremo, portanto, vendo toda uma ordem social abalada e ruindo pela sua base por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguarda do dia da luz, mãos à obra. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, vamos lá, vamos trabalhar. Não para manter as fábulas do inferno, do paraíso, envelhecidas, e daqui em diante desacreditadas, mas para reavivar, revitalizar a verdadeira sanção penal, que existe. Toda causa tem consequência. Todo desregramento, toda falta de seguir a lei tem uma penalidade. Ela existe, a sanção penal. Só que sob formas condizentes com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes da vossa época. E aí agora a gente vai continuar isso tudo aqui que a gente já viu, né? Mas valeu o resumo para a gente retomar aqui o estudo. Então, quem quiser ler, gente, porque eu fico preocupado sempre de chamar as pessoas para lerem, pessoas que não gostariam de ler. Quem quiser ler, levanta a mãozinha aí que eu vou chamando, né? Algumas eu sei que leem, que não tem problema, mas eu fico com receio de algumas outras. Então, quem quiser, já deixa a mãozinha aí. Tem uma mãozinha no Meet, deixa ela apertada aí, que aí eu chamo, já posso chamar. Tá bom? Eu vou começar aqui pela Su, que eu sei que ela lê para a gente, sem problema. Su, você lê para a gente esse parágrafo aqui? Quem é com efeito culpado? Aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Então, quem é com efeito culpado de tanta... desse pavor, né, dessa penalidade? Aquele que se desvia. Então, o desvio, né, e isso é importante a gente entender, né, que a gente fala, e algumas culturas e algumas doutrinas falam do pecado, a gente está falando aqui que o pecado, dentro de um estudo baseado no Espiritismo, o pecado nada mais é que um erro, uma falha, né, um desvio, ou, como ele está dizendo aqui, um falso movimento da alma. Né? Então, a gente tem leis que são universais, criadas por Deus, para estabelecer parâmetros para que a gente consiga evoluir do jeito que o plano divino deseja.
Quando a gente se desvia disso, há as sanções, há as cobranças, mas elas são proporcionais ao desvio, ao movimento que se fez. Então, se a gente pensa nas leis dos homens, as leis dos homens também são assim, né? Uma justiça séria, né, num local sério, ela vai punir aquele que infringiu a lei dentro de um parâmetro. Então, se você assassinou alguém, né, a sua punição vai ser de um tamanho. Se você avançou o semáforo vermelho, a sua punição é de outro tamanho, mas ambos feriram uma lei, né? Uma lei de trânsito, outra a lei criminal, enfim, tem várias situações, mas são desvios por um falso movimento da alma. Bira, O objetivo. Oi, Fabi. o Herbert colocou lá no grupo que no YouTube está sem áudio. Ai, Jesus, eu e os meus... Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Realmente está sem áudio. Peraí, gente, eu vou botar o áudio no YouTube. Deixa eu me achar aqui. Alô, alô. Agora está com áudio no YouTube. Depois eu subo a versão completa lá que a gente está gravando aqui. Obrigado, Lu. Então, é disso que se trata, né? A gente está falando aqui de desvios. E a gente tem rumos para seguir. E quando a gente se afasta disso, a gente precisa de ajuste, né? O ideal, o objetivo da criação, que é o que ele coloca aqui, é o culto harmonioso do belo, do bem, idealizados para a humanidade dentro dos seus padrões, né? E olha aqui, ele chama de homem-deus. Quem é o homem-deus? O nosso mestre. Não que ele seja Deus, mas todos nós somos filhos de Deus. E o semideus que a gente conhece, de mais evolução, é o nosso mestre, Jesus. Bom, eu vou pedir a Sandra. Sandrinha, você está aí com a gente? Pode ler para a gente? Esse parágrafo? Olá. O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária a fazê-lo ter aversão à sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o anguilhão que estimula a alma, pela amargura, ao dobrar-se sobre si mesma e a retornar ao porto de salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão do ser. Aqui, gente, a gente tem que entender principalmente a questão da palavra castigo, da palavra punição, né? A gente observa aqui, de novo, Paulo ressaltando, né, o que é um castigo, né? É uma consequência natural. Mas vamos lá. O processo educativo que todos nós, humanos e os animais, conhecem se eu avanço o sinal, se eu faço algo que não é o esperado pelas leis humanas ou pelo comportamento familiar, eu preciso retornar ao curso de fazer aquilo que se determina. Então, vamos lá. A gente tem alguns gatinhos aqui, né, Su? Alguns. Né? Tem os nossos lá dentro de casa e tem os de fora aqui. Quando a gatinha aqui, a Fuinha, mais recentemente, teve os filhotinhos, quando o filhotinho dela ia para longe ou fazia alguma coisa que ela não gostava, ela não lambia, ela não falava miau, ela pegava a mãozinha dela e dava um tapa no filhotinho. Não é isso, Maria, que ela fazia? Se a gente olha para o Discovery Channel, né? Se a gente olha lá para canais que tem documentários, a gente vê a vida animal, a comunidade, quando alguém foge da linha traçada pela comunidade, sofre uma consequência. Alguns chegam a banir um que porventura tenha se afastado da matilha ou alguma coisa. Vamos voltar para o humano. Um bom pai e uma boa mãe tem regras muito bem estabelecidas, né? E a gente não está falando aqui de bater, não, mas vamos imaginar lá, o filho da gente lá, 12, 13 anos, tem lá o videogame, tem a televisão, mas tem que estudar. Se não estuda, qual é a consequência? Normalmente, a gente conversa, a gente tenta, né, voltar para os trilhos. Se não volta,
Ah, é? Se não estudar, não tem videogame. Se não estudar, vai ficar sem videogame 2 dias. Vai ficar... Esse é um processo educativo. Por quê? Nós ainda somos animalizados e a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que seja. E elas não são assim. A gente tem leis para seguir. E a gente está falando, às vezes, de leis da família. Assim, ó, a hora de jantar é sentar na mesa. E aí o filho insiste em ficar vendo TV e cria um tumulto. Bom, então vai ter uma consequência. Tem a hora de jogar videogame, a hora de fazer a tarefa de casa. Eu estou falando de criança porque fica fácil da gente observar que a gente se coloca no lugar do educador, né? E há que ter limites. Agora, se coloca no lugar de Deus, estabelecendo leis que regulam e que a gente teima em tirar do percurso. Há consequências, como há da lei civil, como há da lei militar e da lei da física, né? Que tudo tem uma consequência. Então, é disso que ele está falando. E a gente costuma sempre ressaltar a questão do sofrimento, né, como algo ruim. Pensa aquela criança que está sendo arrastada pelo pai para ir no dentista, fazer um tratamento dentário, está sendo arrastado, levado para uma cadeira, quase amarrado, um cara vem com um motorzinho no dente dele lá, ele está desesperado. Aquilo para ele é um castigo, mas ele não enxerga que ele tem uma cárie e que se ele não tratar, ele vai perder o dente e vai ter uma dor muito maior. Então, naquele momento, a criança só vê o sofrimento e a dor. Ele não entende o que está por trás disso. E é isso que ele fala aqui, para a gente poder entender. O castigo é o aguilhão. Para quem não sabe, aguilhão é como se fosse uma agulha, né? Uma agulha muito forte, que espeta, né? Que vai, né? Isso era muito usado para poder estimular os cavalos a andarem mais, os bois, né? Da alma pela amargura. Então, o sofrimento vem por quê? Por que a gente sofre? Porque a gente não segue a lei, porque a gente não faz as coisas certas. Por que uma criança perde o videogame? Por que fica reprovado na escola? Por que a gente tem que ir no dentista para fazer uma obturação? Porque a gente não seguiu as regras e precisa voltar. Vai chegar um ponto que o sofrimento não vai ser mais necessário, porque como um adulto que consegue se estabelecer na vida, ele sabe, a partir de um determinado momento, e a gente sabe que nem todos os adultos são assim, mas a gente está falando de espiritualidade, chega um ponto que a gente alcança um grau de evolução que a gente não fica mais preocupado em seguir a lei ou não seguir, porque seguir a lei vai no automático, de tal forma que a gente não tem mais que sofrer. Eu não recebo mais uma multa de trânsito porque eu vejo um sinal, um semáforo e já paro. Né? Eu não estaciono em cima da calçada. Então, eu faço certo, então não tenho consequência. Então, não me preocupo mais com isso. Quando a gente alcançar esse momento, que é o momento em que a gente vai já ter chegado num patamar que não erra mais e que todas as falhas do passado já foram devidamente resgatadas ou educadas, não vai mais precisar. Né? E aí ele diz, né, o objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a libertação, que é falar assim, olha, não erra, cara, porque quando erra, dá ruim. Então, assim, tem que dar bom. Para não dar bom é só não errar. Para dar sempre bom é só não fazer, não sair das leis. E as leis de Deus querem liberdade, igualdade para todo mundo, para que a gente possa evoluir. É o desvio que ele falou. Né? É o desvio, né? É isso aqui, né? Por um desvio. Eu me perdi aqui. Aqui em cima, né? Nesse parágrafo, né? É isso aí. Tudo bem? Vou pedir o último parágrafo aqui de Paulo para a Naira ler para nós aqui. Em verdade vos digo, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isto seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas, através das transmigrações e consagrareis a unidade divina pela união da razão ao sentimento. Uma coisa que eu esqueci de falar no parágrafo anterior, que conecta com esse, é essa última frase aqui, ó. Querer que o castigo seja eterno, ele está falando aqui das penas eternas, né? Do inferno, da condenação interna.
Querer que o castigo seja eterno. Por uma falta que não é eterna, cometeu a falta, não errou mais, mas aquela falta ficou marcada e pela eternidade vai sofrer, é negar a inteligência, negar a razão de ser do próprio Deus. E ele complementa aqui, né? O bem é a essência do Criador, mas o mal é a essência da criatura. Porque o que é o mal? Né? O mal tem conotações, né? Tem variações. Eu posso fazer uma maldade pequenininha, uma maldade grandona, mas a maldade é descumprimento de lei divina. Isso é maldade. E quem descumpre a lei não é o Criador que criou, né? É a criatura que não obedece. Né? E o obedecer aqui não é aquele Deus tirânico, né? Cumpra-se a lei. Não, é porque é um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eternamente justo e bom, que quer o bem das criaturas, mas para estabelecer um caminho a ser seguido e os limites, precisa que a gente cumpra essas leis. É óbvio que Deus vai interferir através de vários movimentos, sobretudo dos espíritos mais evoluídos do que nós, mas é muito importante que a gente entenda que todo sofrimento e todo castigo, né, porque nessa época era muito mais comum o termo castigo, né? Eu ainda cheguei a pegar a época da escola que a professora colocava, e olha que eu não era dos piores da turma, tá, gente? Eu sempre fui muito sonso, mas eu já cheguei a ser colocado de castigo pela professora, de cara para a parede, num cantinho lá, não me lembro o que foi que eu fiz, mas isso me marcou, porque eu nunca tinha sofrido um castigo desse. Ela me colocou de castigo. Hoje, a gente sabe que esse tipo de coisa não funciona no processo educacional, mas o termo castigo, na verdade, é correção, né? É ajuste de conduta. Na época em que foi escrito o livro, o termo castigo tinha uma conotação muito mais geral. Hoje, castigo é algo mais físico, né? Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo tão caladinho. Vou entender que está tudo bem. Então, encerramos aqui o trecho de Paulo, e agora começa um comentário de Kardec. Eu vou pedir a Luciana Freire, lê para a gente esse primeiro parágrafo aqui de Kardec. Querem estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal, com o atrativo de recompensas e o temor de castigos. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recuse a acreditar neles, não terão influência alguma sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresenta ao contrário o futuro de uma forma lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Aqui, gente, nesse parágrafo também é algo muito da psicologia educacional, né, moderna traz isso, né? Se você coloca regras na sua família, como pai, como sua mãe, e consequências que são absurdas, o filho vai perceber. Você, eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque o que ele está falando é tão absurdo, do tipo, se você não estudar, vou dar o seu videogame para o vizinho. Se você não vai fazer isso, é uma ameaça vã. Porque a criança vai, no primeiro momento, ter um medo, mas depois fala assim, não, vai dar, o raciocínio da criança, ele não vai pegar esse negócio que custou tão caro e vai dar para o vizinho. Isso aí é um absurdo. É a ideia do inferno, né? Fala assim, não, no início a gente até acredita, mas depois, não, mas espera aí, pai, Deus, não. Ou isso não existe, ou isso é um absurdo, né? E aí perde a característica que se queria com as ameaças, né? De frear o comportamento. Agora, quando a gente fala de algo racional, lógico, de causas e consequências que tenham um fundamento, que a gente entende o processo por trás disso, não um castigo desmedido por faltas, né? Como ele falou lá, né? Um castigo eterno por faltas temporárias, começa a encaixar. O Juan tem uma pergunta aqui. Fala aí, Juan. Fala alto por causa do microfone. São duas. Fala primeiro. Fala bem alto. Quando uma pessoa vai para a guerra... Quando uma pessoa vai para a guerra... ele, tipo assim, não deveria estar ali. Isso poderia ser um castigo para ele?
A palavra castigo é uma palavra antiga, mas pode ser um ensinamento. Sim, pode. Ele ir para uma guerra porque ele precisa aprender alguma coisa naquele cenário. Sim, pode ser. A outra é que eu já ouvi falar, Deus é Deus. Deus é Deus. Não. Deus ou Jesus? Não sei o que você está falando. Vai, Deus, os dois. Eu já ouvi falar que eles não dão castigo, né? Mas e essas coisas que eles dão? Assim, eles não dão castigo, mas eles têm as regras. Não, então, se a regra é você desligar o videogame às 18 horas e você não desligou às 18 horas, a culpa é sua que não desligou às 18 ou minha que estabeleci a regra das 18? Minha. Então esse é o problema, né? Deus cria as leis e nós é que infringimos, nós é que não seguimos as leis. Mas as leis são perfeitas. Se a gente seguir a lei, todo mundo vai ser feliz, porque as coisas vão dar certo. Esse é o fato. Porque eu ouvi falar que não dá castigo. Não dá. A consequência das leis, né? Quando a lei existe, né? Por exemplo, não avançar o semáforo vermelho, e eu avanço e recebo a multa. Quem é culpado pela multa? Eu que avancei o sinal, e não o sinal que está lá, nem o radar que está lá. Aquele radar me multou, não. Foi você que se multou. Se tivesse respeitado a lei, você não teria recebido a multa. Tá bom? Eu vou pedir agora ao José Leite. José, você pode ler para a gente o próximo parágrafo? Sim. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz o ser supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que só quer a felicidade daqueles que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com o suplício extremo 3/4 dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, tendo aqueles falido por não ter conhecido. Não havia aí uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que um homem o seria? Olha que abordagem interessante, né? Primeiro, eu gostei dessa matemática e confesso a vocês que eu já li isso algumas vezes e nunca tinha parado para perceber a matemática envolvida nisso, né? Segundo as regras de inferno, né, e céu, né, as regras convencionais, 3/4, ou seja, né, de 4 partes, 3 partes vão para o inferno contra uma que vai para o céu. A maior parte. E a gente sabe que é assim, né? A maior parte, pelas regras comuns de céu e inferno, iriam para o inferno. E muitos cometem falhas por desconhecer a lei. E, apesar disso, são condenadas para a eternidade. Então, de novo, aqui ressaltando como que a questão da eternidade das penas é um absurdo. E ele faz a comparação com um bom rei, né? Com um bom governante, né? E aí, aqui lendo esse capítulo, eu me lembrei daquela passagem que Jesus conta, a parábola, né, do cara que estava devendo impostos, né? E lá para o rei, e aí pegam ele, levam para o rei, e pela lei ele deveria ser morto, preso, né? E ele pede, não, Senhor, me dá mais um tempo, que eu prometo que vou pagar. E era uma conta grande, né? Eu prometo que vou pagar. E o rei, compadecido, deixa ele... Vamos imaginar que esse rei, né, é um rei justo, que é esse do exemplo aqui, né? E ele fala, o rei fala, não, tá bom, vai lá, trabalha e me paga como der, tá tudo certo. Aí esse cara sai do palácio, encontra com uma pessoa que também devia a ele. Então o rei perdoou, né? Ele disse, vai lá, tem tempo para me pagar. E esse cara encontra uma outra pessoa que devia para ele. E ele manda o soldado prender, bater nele, ele me deve, e o cara pede clemência. Ele, não, você está me devendo, tem que pagar agora, né? Com toda a energia. E aí os soldados
levam ele de volta, né? Falam assim, olha, aquele cara que você perdoou está lá batendo no outro que está devendo um pequeno para ele. E o rei fala, não, olha, peraí, eu te perdoei uma dívida gigante, você não quer perdoar o teu irmão por uma dívida menor? E aí há uma punição maior. Essas histórias didáticas que Jesus conta traz essa perspectiva de um Deus que sim é piedoso, mas que também precisa estabelecer limites, senão a gente ultrapassa e usa isso, né? Então, de novo, aqui esse parágrafo falando que a eternidade das penas, assim como a eternidade do paraíso, não faz sentido, né? Porque alguns pecaram por 80 anos, outros pecaram por 20 anos. Aí o que pecou por 20 anos pecou menos do que o cara que viveu 80. Então, um vai para o inferno por ter vivido mais, o outro vai para o céu porque viveu menos e não teve tempo de errar. Então, a gente precisa entender o contexto aqui. Reforçando que essa coisa da eternidade das penas não faz sentido. Bom? Vamos lá. Está todo mundo tão caladinho hoje. Eu vou pedir a Adri agora. Adri, você pode ler para a gente o próximo parágrafo? Adriana? Uma outra contradição aqui se apresenta. Como Deus tudo sabe, sabia, pois, ao criar uma alma, que ela faliria. Portanto, ela foi destinada desde a sua formação à infelicidade eterna. Seria isso possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe dá o meio de se esclarecer pela sua própria experiência, pelos seus próprios erros. É necessário que ela os expie, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não lhe está fechada para todo sempre. E Deus faz com que o momento da sua libertação depende... Desculpa, não estou conseguindo. Eu continuo aqui para você, Adri. O momento da sua libertação dependa dos esforços que ela faz para ir chegar. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria muito menos céticos, muito menos descrentes, porque faz mais sentido, né? Se a gente acreditar nas penas eternas, então a gente acredita que Deus pode falhar. Por que Deus criaria o Bira, sabendo, porque ele é o todo-poderoso, onipotente, onisciente, né, conhecedor de todas as coisas, criou o Bira sabendo que ele ia cometer uma falha e que por essa falha iria para o inferno queimar pela eternidade. Então Deus já me criaria sabendo que criou um ser desprezível. E outro que, por seu comportamento, seria eleito ao paraíso. Então, isso fazia sentido numa época que a gente talvez não questionasse, por falta de raciocínio, de progresso intelectual, mas com o tempo isso foi perdendo sentido. Ou eu paro de acreditar, porque esse Deus não faz sentido para mim, porque se ele é Deus, como ele pode criar alguém para errar, ou a gente traz um raciocínio dizendo, não, olha só, é um processo educativo. Uma criança precisa ser educada para que, quando adulto, não erre mais. Mas ela pode demorar, pode errar enquanto adulto, né, pode infringir as leis, mas a única certeza que a gente tem é que Deus não erra. E essa é uma premissa do que o Espiritismo traz. E se ele não erra, e a gente tem oportunidades várias, alguns de nós, talvez estejamos há 40 mil anos tentando evoluir, né, vindos de capela, sei lá de onde, para cá, mas que ainda há chance, porque Deus não erra. Só que alguns conseguem chegar à perfeição com 20 mil anos de existência, outros com 40, outros com 60, outros com 1 milhão de anos, não importa. Mas vai ter um processo envolvido nisso e partindo do pressuposto de que Deus não erra, tudo tem um momento. E a gente pode estender o sofrimento ou encurtar o sofrimento. Estender o caminho, eu posso ficar reprovado na 7ª série, na 8ª série, no primeiro ano, e ficar reprovado vários anos, mas eu posso chegar à faculdade. Ou eu posso passar todos os anos no tempo certo e chegar à faculdade mais rápido. Esse é o ponto que traz aqui da justiça divina, né? Se a justiça terrena é
é tão aberta à possibilidade de mudança como Deus, que não erra, porque se ele erra, ele deixa de ser Deus, poderia errar criando alguém. Então, é isso. Nós vamos ter momentos. E isso é muito comum. Às vezes a gente acha que escolheu o caminho certo, assim, agora sim, não vou errar mais. E aí a gente erra. E aí, vamos lá. Paulo, que ditou a mensagem anterior, depois de já ter errado muito, perseguindo os cristãos, e mesmo depois ele também teve desvios, tem uma frase dele, que é o Paulo, o apóstolo, né? Alguém que se iluminou, que ele diz assim: por que o mal que eu não quero, eu faço? Eu não quero fazer o mal, mas eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Eu quero fazer o bem e não consigo. Porque tem um momento de maturidade. A gente tem que ir ajustando o comportamento. E a psicologia moderna traz isso. Não adianta a gente querer rupturas, mudar de uma hora para outra. A gente tem que criar processos de mudança. E a gente vai ter altos e baixos. Altos e baixos. A única certeza que a gente tem que ter é que tem um ser superior, mais poderoso que a gente possa imaginar, puxando a gente para cima. Né? Pode ter um montão de gente querendo puxar a gente para baixo, para o erro e tudo. Tem, mas tem poderes muito superiores puxando a gente para cima. E a gente vai ter esses momentinhos aí de queda, mas a gente vai... a única certeza que a gente tem é que se a gente foi criado por Deus, a gente não é um erro. Não tem erro de laboratório divino. O problema é que a gente quer tudo certo na hora certa, da forma certa. Em curto espaço de tempo. Em pouco tempo. Então, é exatamente isso. Você tem que passar por aquilo, você não aceita aquilo, aí você revolta mais ainda, complica mais ainda a vida. Assim? É isso. E a gente acha que 30 anos de idade, 40 anos de idade, 60 anos de idade, 80 anos de idade se eu não conseguir me corrigir, eu não me corrijo nunca mais. Gente, a gente pode ter 40 mil anos de idade, desde o momento que a gente recebeu o atestado de humano, né? Então, assim, a gente vai errar. Irmã Sidufo tem uma frase brilhante, ela diz que nós somos espíritos recém-saídos da fileira do mal. Até há pouquinho tempo, talvez na última encarnação, a gente era malvado por gosto. A gente vibrava com a maldade. Hoje a gente não quer, mas escorrega. A gente queria controlar a língua e não controla, queria controlar o pensamento e não controla, queria controlar as atitudes e não controla. Mas antes a gente não queria nem controlar. A gente só fazia, ia lá, pedia a bênção, né, pedia perdão a Deus e achava que estava tudo resolvido. Né? Então, é disso que trata aqui. Deixa eu ver aqui quem é o próximo. Só um minutinho, que aqui não apareceu para mim. Deixa eu pegar a listinha. Não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Vou pedir aqui o José, quer falar alguma coisa? Fala aí, Zé. Não, se você quiser, eu posso ler também. Tá? Te agradeço, Zé. Pode ler para a gente, por favor. A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar figuradamente, para designar uma coisa de longa duração e cujo termo não se prevê. Embora se saiba muito bem que esse termo existe, dizemos, por exemplo, as neves eternas... Peraí, desculpa, Zé. Vamos lá. As neves eternas das altas montanhas dos polos. Embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclisma. Nesse caso, a palavra eterno não quer, portanto, dizer perpétuo, até o infinito. Quando sofremos de uma enfermidade de longa duração, dizemos que nosso mal é eterno, o que há, pois de espantoso em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milhares de anos mesmo assim, também se exprimam. Não esqueçamos
principalmente do que como sua inferioridade não lhes permite vislumbrar o final da estrada, creem que sofrerão sempre, e para eles isto constitui uma punição. Aqui, então, Kardec está chamando a atenção, nem sei se é Kardec que está fazendo comentário, deixa eu dar uma olhada, é Kardec, sim. Kardec está chamando a atenção para o uso do termo, né, da palavra eterna, né? Que a palavra eterna, que pode ser usada penas eternas, na verdade, penas de longa duração, aí faz mais sentido, né? E ele dá alguns exemplos. Neves eternas, né, dos polos, neves eternas das montanhas, dores eternas, sofrimentos eternos, estrada eterna, essa estrada não acaba, né? Mas que tem um fim, mas que é um fim tão distante que para alguns a palavra eterno acaba sendo utilizada. E aqui, no finalzinho, ele chama atenção para algo importante. Ó. Não nos esqueçamos, principalmente, de que com a sua inferioridade, com a inferioridade de alguns espíritos, e a inferioridade aqui não é de maldade, é intelectual mesmo, de não ter ainda o raciocínio para vislumbrar o final da estrada, né? Então, assim, aquele momento daquela dor e daquele sofrimento, como ele não tem uma visão do todo, né? De novo, aquele exemplo da criancinha indo para o dentista, aquilo ali é uma eternidade, mas que tem depois um encerramento da dor e não tem mais dor. Né? Que aquele momento de acordar cedo para ir para a escola, que dura um tempo ali, um dia vai mudar, né? Não é mais para ir para a escola, é para o trabalho. Né? E que tudo tem um fim. Né? Então, o termo eterno, Kardec chama atenção, porque às vezes ele é usado, a palavra eterno, para designar algo que parece de longa duração, e por conta de ser longo, porque escolhemos o tempo disso, né? Por ser longo, a gente acaba classificando como eterno. Dentro disso, né, nós não podemos esquecer que a nossa visão é bem limitada, né? Deus é muito além, né? Muito além do que nós podemos imaginar. Por isso, muitas coisas que deveríamos ver de uma forma bem menor, a gente aumenta isso devido à nossa limitação. E até pela nossa visão de tempo, né? De novo, né? A gente, vamos lá, pensando numa média de vida de 100 anos, para ser mais fácil, né? A gente vive 100 anos. Então, se eu tenho uma dor na coluna que dura 50 anos, é uma dor eterna. Mas se ela dói ali 5 anos, eu faço tratamento e resolvo, foi uma dor temporária. Mas por 5 anos ela parecia eterna, né? Então, a gente tem essa questão do tempo, né? Quantos de nós passa por um sofrimento, por uma dor, e acha que aquilo nunca vai acabar, nunca vai passar, e depois passa e a gente tem outras para pensar, né? É isso aí, Zé. Su, você pode ler para a gente? A Sueli vai ler agora para a gente esse parágrafo aqui. Provavelmente eu vou te interromper aqui no meio, mas aí... Tá. Além disso, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas emprestadas ao tártaro do paisagismo... Paganismo. Desculpa, paganismo. Está hoje completamente abandonada pela alta teologia que apenas nas escolas é que esse quadro alegórico apavorantes ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isto é um grande equívoco, pois essas imaginações juvenis, uma vez libertas de tal terror, poderão aumentar o número de incrédulos. Dá uma pausa aqui. Então, aqui, de novo, Kardec chamando a atenção para a questão da alegoria, né? Vamos pensar na escola de samba, né? Uma alegoria, um desenho, um quadro mostrando o inferno, almas queimando, sofrimento. E mais modernamente, os filmes de terror, né? Aquela coisa, então, será que o inferno existe? Será que aquilo... Isso cria uma condição que durante um tempo, ele dá um exemplo aqui de escolas e tudo, né? Durante o tempo pode criar esse medo ou alguma coisa, mas com o correr do tempo, o que muito provavelmente vai acontecer é que essas pessoas se tornem incrédulas, né? Porque como isso não é verdade, então todo o resto é mentira. Se o inferno é verdade, então Deus também... Se o inferno é mentira, então Deus também é uma mentira. Aí a gente perde o conceito, né?
E isso se demonstra por conceitos equivocados que, durante séculos, a religião e o próprio poder tentou trazer para frear. E aí ele coloca, né, essa ideia desse inferno material e tudo, ele não é do cristianismo moderno, da Igreja Católica, isso foi trazido de outras culturas, de outros mitos. Ele fala de Tártaro, que era uma mitologia que foi, assim como várias outras, também foi incluída num pacote de fé para controlar as pessoas pelo medo, né? Mas a gente já viu em outros momentos aqui desse texto que isso teve um tempo e que hoje não faz, para alguns até ainda é usado, mas que se a pessoa pensar um pouquinho mais, ela já não consegue mais ter isso como uma verdade. Continua para a gente. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e se deve entender como fogo moral. 974 deve ser... É a questão 974. Aqueles que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos além-túmulo, através das comunicações espíritas, têm podido convencer-se de que, apesar de nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Com relação à própria duração deles, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restrito indicado acima e pensam que, efetivamente, a palavra eterno pode referir-se às penas de si mesmas, como consequências de uma lei imutável, e não de sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir estas interpretações, assim como algumas outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, ela reunirá muitas ovelhas desgarradas. Então, aqui Kardec fecha o comentário, né, dizendo que já naquela época, já no século XIX, ele percebia movimentos teológicos, né? Para quem não está familiarizado com o termo, pessoas que estudam religião, que estudam Deus, né? Tel vem de Deus, né? O estudo de Deus e tudo, até no contexto religioso daquela época já tinha um movimento para interpretar de uma forma mais suave o eterno, o castigo, né? O inferno e tudo mais, né? E a gente vê que realmente algumas religiões tradicionais, né? Aquela época, o próprio catolicismo, que hoje está muito mais leve, muito mais brando, né? Na interpretação da letra da lei, que é o que está escrito na Bíblia, ou coisas assim, de uma forma um pouco mais como deveria, né? Como exemplos figurados, como o próprio Jesus usava as parábolas, e entender a relatividade das coisas. E ele coloca aqui no final, né? No dia em que a religião admitir essa interpretação, né, de que Deus é justiça, mas que também ele é bom e que a gente tem possibilidades de correção, e assim como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, então a religião vai ter de volta as ovelhas descarradas. Por quê? Porque a religião é importante para que a gente consiga encontrar, né, mentes que pensam de forma parecida e com isso evoluir, não para se amedrontarem ou criarem poder em torno disso, né? E em momento algum, nem no Livro dos Espíritos, nem em outras literaturas, o Espiritismo se coloca como a religião do futuro. Não. São conceitos científicos e filosóficos que, independente de religião, podem nos tornar melhores, né? E é se não me engano, da questão 840, que no comentário de Kardec ele coloca, né, que a verdadeira religião é aquela que nos torna pessoas melhores. Então não importa se é evangélico, católico, não, que a gente consiga tirar, né, as dissensões e as divergências e buscar ser melhores. É isso, pessoal. A gente acaba então a questão 1009. Semana que vem a gente não vai ter o estudo do Livro dos Espíritos, porque a gente vai ter aquele evento mediúnico aqui no Sementes, né? E a gente vai estar mobilizando, a gente vai estar num movimento grande aqui de pessoas. Então, de novo, eu peço desculpas, semana que vem a gente não vai ter o estudo. Aproveitem para dar uma lida aqui na 1010 e na outra semana a gente retorna, tá bom? Ressurreição da carne é o próximo item. Vamos fazer a nossa...
Oi? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Para a semana que vem, vai ter online também? Não. A palestra, no caso. Eu acho que vai ter sim, tá, Lu? Eu estou ainda perguntando lá para a pessoa que é responsável pelo trabalho mediúnico, se não for online, se a gente pode gravar. Mas eu acho que vai poder sim, porque eu já vi alguns vídeos de outros trabalhos. Então, acredito que talvez o trabalho mediúnico em si não. Mas o atendimento, né? Tipo, filmar o passe de tratamento, tudo não. Mas a palestra, sim. Tá. Avisa a gente, por favor, tá bom? Vou avisar, inclusive, eu já estou avisando lá ao pessoal que faz esse contato, que a gente tem frequentadores que são online, distantes, para ver se a gente consegue reservar até um momento para uma irradiação à distância, envolvendo vocês, e aí eu comunico lá, e a gente a gente pode aproveitar a sequência da palestra, eu ainda não tive o positivo deles, para começar pelo online, né? E aí fazer uma irradiação, um tratamento à distância, alguma coisa para quem quiser estar conectado naquele momento. Legal. Eu nunca esqueço de vocês, não, pode ter certeza, tá? Eu sei. Obrigada, Bira. Então tá bom, gente. Obrigado. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela possibilidade de trocar essas energias, essas reflexões e, quem sabe, passar mais uma semana ou duas raciocinando a respeito disso tudo que a gente leu hoje. Na certeza de que Deus é bom. E na absoluta certeza que, apesar das coisas parecerem longas, que as dores e os sofrimentos pareçam não acabar, eles acabam. E depende só de nós não errar de novo para que ele não volte a nos consumir. Com a certeza da benevolência de Deus, com a certeza da paz dos Espíritos, nós encerramos, neste momento, o estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Pessoal, estou indo lá para outra sala, que daqui a pouco, 18h30, tem a palestra, tá? Obrigado, pessoal. Beijão no coração de todos. Obrigada.